E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, eu eita, hoje a língua tá brava, meu irmão. Peço a ajuda de vocês. Por favor, se inscrevam no canal quem puder. A sua inscrição é muito valiosa para nós, né? Além que para podermos voltar a fazer lives e etc, etc. Mas vamos à notícia. Pandemia faz crescer proposta de ano letivo a partir de setembro no Japão. Porque para quem não sabe, tá, as escolas no Japão estão paralisadas. Algumas sim, outras não. Então depende muito de cada estado, de cada governador, né? Mas então não estou todas seguindo o mesmo cronograma, tá? Só para início de conversa. O fechamento das escolas durante a pandemia do coronavírus reacendeu o ânimo entre estudantes. Estudantes, no caso, pais e líderes governamentais para iniciar o ano letivo em setembro, para sincronizar com os países ocidentais. O jornal Asahi publicou que a questão foi levantada no passado, com as proponentes dizendo que a mudança tornaria muito mais fácil para os estudantes japoneses estudarem no exterior, por exemplo, na Europa e na América do Norte. Agora eles estão argumentando que a mudança não apenas abordaria questões relacionadas à escola causadas pela pandemia, mas também poderia corrigir outros problemas de longa data, como programação dos exames de admissão nas universidades. O interesse renovado sobre o início das aulas em setembro foi alimentado em parte por um tweet, né, do 1º de abril por um estudante do ensino médio de Tóquio, que sugeriu que a mudança para proteger os alunos. Abre aspas, ou mesmo que o início das aulas continue sendo adiado, a linha de chegada não mudará, fecha aspas. Escreveu o estudante cuja mensagem recebeu 97 mil curtidas. O aluno também disse que o ensino online é inerentemente desigual por causa das grandes diferenças entre escolas. Isso é fato, né? Não posso aceitar ter que fazer exames de admissão na universidade depois de meses sem fazer nada, disse outro aluno. Pô. Aí nesse ponto já há controvérsias, né? Mas vamos lá. Outros estudantes criaram uma petição online pedindo ao governo que mude o início do ano letivo. Em uma semana, cerca de 3.000 assinaturas foram coletadas e a petição será submetida ao Ministério da Educação antes do final de abril. Então já foi, né? Um grupo de pais e filhos que frequentam as escolas primárias de Tóquio montou um site de petição em 22 de abril. O grupo disse que as disparidades crescentes na educação, dependendo do ambiente comunitário e familiar, eram uma violação clara da garantia constitucional de igualdade e oportunidades educacionais. Lê do engano, meu caro, lê do engano, porque cada instituição ela tem sua forma de ensinar, então nisso dá discrepância, dá diferença, dá diferença. Os pais também pediram que o Japão seguisse a prática padrão no Ocidente para iniciar os anos escolares em setembro. Um professor da escola primária da província de Fukuoka tem conversado com colegas sobre a mudança para início de setembro. Entre as preocupações que eles levantaram foi que o atraso relacionado ao vírus no início das aulas provavelmente reduziria drasticamente as férias de verão e exigiria dos alunos comparecessem às aulas aos sábados e gastassem até 7 horas por dia nas escolas. Mesmo com essa medida, o início tardio pode levar ao cancelamento de eventos escolares, como reuniões atléticas e viagens. As reuniões atléticas que eles falam aqui no Japão, para quem quiser pesquisar, tá? São os chamados undokais. Tá?
Além disso, o professor disse que o início de setembro para o ano letivo significaria que os exames de admissão nas universidades não precisariam ser mais realizados no inverno, quando os estudantes precisassem se preocupar em evitar pegar gripes ou chegar em locais de exames debaixo de neve. Porque aqui no Japão nós temos bastante lugares que nevam muito, mas muito mesmo. Tá? Naoki Yogi, especialista em educação, também é a favor do começo em setembro. Ele disse que o atual começo de abril no ano letivo é um dos principais motivos pelos quais as universidades japonesas não estão se globalizando com as ocidentais, gerando desinteresse nos alunos japoneses em estudar no exterior. Bom, pelo que deu a entender aqui, a galera quer ir para os Estados Unidos e Europa, né? Então, já viu, as datas não batem, fica difícil. O governador de Miyagi, Yoshihiro Murai, disse em entrevista coletiva no dia 27 de abril que o surto de coronavírus oferece a oportunidade perfeita para que os alunos e pais se envolvam em discussões sobre como mudar o calendário do ano escolar. Abre aspas. Isso não aconteceria se surgissem diferentes academias entre regiões onde há efeitos importantes de infecções por coronavírus e aqueles com apenas efeitos menores. Fecha aspas, disse Murai. Eu não entendi muito isso não. Eu vou ler de novo, tá? Vai ficar chato o vídeo, mas eu não entendi isso muito não. Isso não aconteceria se surgissem diferentes academias entre as regiões onde há efeitos importantes de infecções por coronavírus. O que o cara será que quis dizer com efeitos importantes de infecções por coronavírus? Eu não entendi, tá? Quem puder, escreva aí embaixo para mim, porque eu realmente não entendi a fala do cara. E aquelas com pequenos efeitos menores. O que será que o cara quis dizer com isso? Com grandes infecções, com efeitos importantes de infecções. Infecção tem importância, bicho? Tem importância maior, tem importância menor? A não ser que ele quis falar com grandes números de infectados e poucos números de infectados. Porque do contrário, meu irmão, eu realmente não entendi. Tá? Não entendi lufas, para não falar bulhufas. O ministro da Educação, Koichi Hagiuda, disse em uma entrevista coletiva em 24 de abril que estava ciente da conversa sobre a mudança do início do ano letivo para setembro. Isso realmente está, como diz, né, ali na outra entrevista, está reverberando bastante, né, e na televisão japonesa tem aparecido bastante isso aí. Sobre a mudança do início do ano letivo para setembro. Mas ele disse que a questão mais urgente no momento agora é impedir a disseminação do coronavírus. Também acho, pô. Alguns especialistas questionam a ideia, dizendo que a única vantagem seria ajudar os alunos que estão pensando em estudar no exterior. À medida que fica mais difícil determinar que o futuro trará, há outra possibilidade que a disparidade existente entre regiões e famílias se amplie ainda mais, disse Ryoji Matsuoka, professor associado da Universidade de Waseda, especializado em... tinha que ser um sociólogo mesmo da educação, né? Tinha que ser um sociólogo para falar um troço desse. O cara parece que não vive num país capitalista. Sabe que existe diferenças de ensino. Instituições de ensino têm qualidades. Outras superiores, outras inferiores. Difícil você falar que todas vão ficar iguais, porque existe classificação. Eles analisam as classificações pelo desempenho dos alunos, entre aspas. Claro que existem as acomodações, tal, os prédios bonitinhos, os prédios mais feios, etc. É tudo levado em conta, mas os números ali na hora de fazer o teste da molecada faz a diferença.
Tanto que eu sei que eu vou tomar porrada de novo por falar isso, mas o Brasil está entre os últimos lugares nas estatísticas, né, em relação à educação. E eu vou falar o que mais? Tem disparidade? Tem disparidade sim. Você vê que tem escolas de elite, você vê que tem escolas no fundo do poço. Pô. Tá querendo tapar o sol com a peneira? Será importante especificar o mais rápido possível quando as aulas serão retomadas e o que acontecerá nos exames de admissão das universidades no próximo ano. O Ministério da Educação, em 27 de abril, deixou claro que qualquer decisão sobre quando as aulas serão retomadas será deixada inteiramente para os governos locais. É o que está acontecendo. O estado de emergência declarado pelo primeiro-ministro Abe está programado para terminar no dia 6 de maio, mas o Ministério da Educação disse que não estabeleceria um padrão unificado para retomar as aulas, dadas as grandes diferenças no número de infecções entre prefeituras. Pô, uns caras sentados. Graças a Deus existe gente sensata no mundo. Graças a Deus. Existem gente que ainda pensa um pouquinho. Tem um pouco de sensatez. Mas ainda não é certeza, tá? Que vão terminar o estado de emergência no dia 6. Vai depender muito dessa semana, do Golden Week. O governo já fez uma nota dizendo que qualquer decisão sobre o término do estado de emergência será perto do fim, porque eles querem ver os números. Só que eu posso falar para vocês do número do Golden Week? Se o negócio leva quase 15 dias para o coronavírus para se manifestar, leva de 1 a 15 dias, então o resultado desse Golden Week nós veremos só daqui uma semana ou uma semana e meia para frente. Tá? Não dá para se basear nos números que vão ser dentro do Golden Week. Eu não sei se o governo pensou nisso, mas quem sou eu, né? Como se diz, como teve como é que se fala assim, um companheiro aí que postou, que ele falou assim pra mim assim: meu, aprende a falar. Então, como se diz, eu sou apenas mais um Zé Cu que precisa aprender a falar. Não é? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.